Isso mesmo, Renata. É com carinho que eu converso. Obrigada. Então com a mestre em gerontologia, não é? Que bacana, Cristina, a gente fica super feliz. A gente já está quase um ano aí verdade, juntas. Passa tão rápido. E a gente saber dessas conquistas. E hoje, em especial, até algo que me chama a atenção: 30% das quedas está relacionada ao uso indevido, então, da bengala, não é? Isso. E também do andador. E ela teve o capricho, viu, gente, de trazer aqui, inclusive explicar pra gente em quais situações o uso desses dispositivos é indicado, então, isso. Cristina. Então, assim, só para explicar direitinho, eu vou falar de acordo com o que é mais necessita de maior dependência para menos. Então, nós temos o andador, né? Acho que é importante mostrar. O andador, ele é necessário em casos de que, por exemplo, a pessoa está fazendo uma cirurgia, ela fez uma cirurgia de quadril e ela não pode caminhar descarregando todo o peso nos membros inferiores. Então, o ideal é que ela use um dispositivo que amenize essa descarga de peso. Então, primeiro ela usaria um andador, né? O andador, esse andador, ele é um andador articulado, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa vá andando, fazendo esse movimento aqui, né? Então, vai ser assim, ó, a deambulação, né? Ele é articulado, então, o que às vezes acontece é o seguinte: às vezes a pessoa não sabe e anda assim, ó. Ela levanta e anda. Assim não adianta. Não pode. Entendeu? Não pode. Ela tem que apoiar os dois membros, né? E aí fazer esse movimento aqui. Ou seja, fica fixo no chão. Fica fixo no chão e ela vai articulando. Esse daqui é o ideal, né? Porque ele é articulado. E além disso, isso que é muito legal, ele tem essa regulagem aqui. Não sei se dá pra ver, né? Isso faz com que se regule a altura do dispositivo, né? Então, tanto o andador quanto a bengala. Então, quando que é o ideal de se usar? Após uma cirurgia de quadril, após uma cirurgia, por exemplo, de joelho. Às vezes a pessoa nem fez cirurgia, mas ela está com uma dor muito grande. Então, o médico vai até indicar, fala assim, vamos usar um pouco esse dispositivo, até um período que ela fique melhor, para descarregar menos esse peso, entendeu? Sobre o joelho. Isso mesmo. Então, nós temos o andador, esse andador é de alumínio, articulado, e tem essa regulação, como eu já mostrei. O que nós temos também? Nós temos a bengala de 4 apoios, tá? Essa bengala de 4 apoios, ela viria depois do andador, porque ela dá um apoio maior. Diferente, por exemplo, dessa bengala, que é o de um apoio só. Né? Então, assim, quando precisa de um apoio maior, diminuindo essa descarga de peso, tanto em quadril, no joelho, porque às vezes, assim, tem casos do paciente ser obeso, né? Até obesidade mórbida. Então, o peso, né? A descarga de peso que vai para o joelho é muito grande. Então, se indica essa bengala de 4 apoios e essa bengala de um apoio só, né? Cristina, eu acho que é importante assim, ó, não é o idoso também estar assistindo a gente aqui e sair comprando achando que... Isso, então, assim, eu queria que você deixasse claro que quem vai indicar qual é o melhor dispositivo é um profissional. É o profissional, isso mesmo. Então, assim, o profissional é que indica qual vai ser usado. E também uma coisa importante é o profissional orientar e assim, né, indicar o uso e orientar e treinar o idoso. Né? O que às vezes acontece é, a pessoa ela pega, né? Deixa eu pegar de novo a bengala. Pode apoiar aí. Às vezes o que vai acontecer assim, o profissional ele vai sugerir ao idoso, o senhor precisa andar de bengala. Só que ele não faz assim um treino. E isso é importante. A questão da postura também, por exemplo, a altura ideal para não forçar, porque se estiver muito baixo, você acaba se curvando muito. Isso que eu vou mostrar agora. Então acho que é interessante qual que é o ideal também, não é? O ideal é o seguinte, eu tenho, por exemplo, qual é a altura ideal? Nós temos um osso, que é aqui, essa região, ela se chama o osso trocânter maior, faz parte da região do fêmur. Essa região é a altura ideal onde se deve colocar a bengala. Então, por exemplo, assim, se eu fizer um movimento, colocar a minha mão aqui, é uma dica assim para quem, né, tá querendo saber se a altura está ideal ou não. Então, eu coloco a mão aqui e vou fazer esse movimento de rotação com o pé. Eu fazendo esse movimento, eu sinto o meu osso, tá? Esse movimento aqui, ó. Eu sinto o osso. Nessa altura do osso é onde eu vou colocar a bengala.
Olha, importante. Entendeu? Isso, importante. Aí, assim, a gente pode pensar, né? Ombro, por exemplo, os ombros alinhados. Tem gente, às vezes, que coloca muito alto e vai ficar assim, também no ideal. Sim, mostra na outra câmera, então. Isso que ela falou é verdade mesmo. Fica assim, ó, torto, né? Assim, né? Então, fica o ombro maior. Não, o ombro é a postura relaxada, né? O cotovelo, a gente comenta em torno aí de 30 graus, mais ou menos, né? E aí eu vou colocar, e qual que é o lado, né? Essa é uma dúvida. Então vamos supor assim, eu tenho o meu lado esquerdo que está comprometido. Faz de conta que eu fiz uma cirurgia, tá? O lado que eu vou usar a bengala vai ser o quê? O lado contralateral, oposto ao lado comprometido. Então se eu tenho esse lado comprometido, eu vou andar assim. Dessa forma. Olha, eu tinha uma visão diferente. Eu achava que a bengala era justamente para ajudar o lado comprometido. Então, não, pelo contrário. Isso, é porque... uma proteção maior daquele lado que eu me garanto, digamos assim. Isso mesmo, porque assim, na verdade, quando eu coloco o meu pé, então esse lado está comprometido, o esquerdo. Eu vou e apoio. É esse lado que tem que estar, o lado oposto que tem que estar a bengala, porque ele vai dividir o peso com aquele que está comprometido. Entende? Então, ó, aqui, ó, aí eu dou aquela divisão de peso e vou. Aí depois vou de novo novamente. Entendeu? Bacana, Cris. Pra gente finalizar só, eu estou usando um desses dispositivos. Significa que eu estou na velhice? Não. Não tem nada a ver, não é? Isso. Esse dispositivo, o uso de um andador, de uma bengala, não é sinônimo da entrada na velhice. Muita gente acha, tô ficando velho. Não, às vezes vai precisar usar, né? E eu vejo que assim, não tem que ter preconceito, né? Hoje em dia, assim, o jovem está usando, às vezes o jovem usa muleta. Então, se a gente pensar que isso faz parte, assim, de uma etapa da vida e que ela vai poder, às vezes, tirar, não vai andar mais, né, com essa bengala. Isso vai ajudar muito. E só para fechar, acho importante falar da borracha, tá? O que acontece com essa borracha? Às vezes a pessoa está usando a bengala, só que ela está toda já gasta. Então de um lado, isso, tem que estar a borracha ela tem que estar bem feita, ela não pode estar escorregadia, né? E assim, e o ideal também é que a bengala ela tenha essa altura aqui. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa compra uma de madeira e aí corta ou empresta isso, ou pega emprestado. É muito comum, você tem uma bengala? Meu pai tinha uma bengala, eu uso, né? Usa você. Não, então tem que alterar, tem que ver essa altura direitinho e a borracha ela tem que estar bem firme. Sempre em dia. Sempre em dia. Não é igual o chinelo, por exemplo. Às vezes o chinelo ele está mais escorregadio porque aquele frisinho antiderrapante já está gasto. Às vezes a mesma coisa pode acontecer com isso, tá? Valeu, obrigada pela sua presença, obrigada. Cristina. Eu só queria agradecer a Ciromar, que deu todo esse apoio aí, fez essa parceria comigo. Vale a pena quem quiser fazer uma visita lá. Tem muitos equipamentos bem interessantes. Obrigada, Cristina. Obrigada.